fazer a aula 4 do curso EAD Antropologia da Mulher e o título da aula é Tipos Femininos e a Formação da Mulher. Então, eu vou apresentar como sempre o esquema. Nós vamos fazer em 4 partes. Uma pequena introdução para falar dos tipos, os tipos femininos a partir da literatura, a visão de formação e alguns elementos práticos para a formação da mulher e a imagem ideal da alma feminina. Então, começando com essa pequena introdução, nós vimos nas outras aulas a essência, a estrutura universal do ser humano, que é o corpo, psique, espírito, e como cada um é chamado a se formar enquanto ser humano completo. Depois nós vimos que também cada um é chamado a se formar enquanto homem ou mulher. Nós falamos da espécie masculina e da espécie feminina, e que tudo isso se concretiza em cada pessoa de acordo com a sua singularidade, porque cada um é único e singular. Mas além das características universais e da singularidade, é possível agrupar as pessoas de acordo com certas tipologias, identificar no ser humano diferentes tipologias, ou seja, agrupar as pessoas de acordo com determinadas características. Essas características, elas podem ter a ver com a comunidade de povo a qual a pessoa pertence. Então, por exemplo, quando eu encontro com alguém, eu posso reconhecer que se trata de alguém que faz parte da cultura francesa ou que é um brasileiro típico. A gente não se resume ao nosso tipo, a ser brasileiro ou ser francês. Nós somos sempre uma pessoa singular, mas é possível reconhecer nas pessoas determinados tipos. Então, é a partir da comunidade a qual nós pertencemos. Segundo características psicológicas, a gente identifica o tipo introvertido, o tipo extrovertido, fleumático, enfim, é possível também agrupar a partir dessas características, ou ainda a partir da idade, né, o tipo criança, o tipo adulto, o tipo idoso. A gente reconhece características específicas de acordo com a idade, né, com a faixa no desenvolvimento, e também os tipos masculinos e femininos. E é isso que nós vamos falar hoje, de alguns tipos femininos que Edith Stein vai apresentar. É importante também a gente não confundir o tipo com a essência. Quando nós falamos da estrutura essencial, a estrutura essencial é algo que não muda, mas os tipos podem mudar ao longo da vida. Uma pessoa que é muito tímida, às vezes ela pode se desenvolver de uma forma que ela passe a ser mais extrovertida, que algumas características dela mudem. O tipo, ele é muito influenciado pelo ambiente, e nesse sentido ele não pode ser visto como algo estanque, como uma estrutura rígida, porque muda ao longo do tempo, ao longo das épocas. Quando Edith Stein vai falar dos tipos femininos, ela fala, por exemplo, do tipo romântico, do tipo sensual, e fala que em cada época e cultura alguns tipos prevalecem sobre outros. Então nós vamos agora para o item B, apresentar os tipos femininos. Edith Stein fala que a descrição da alma feminina, ou a descrição da alma de um modo geral, é um papel eminentemente literário. Ela se apoia muito na literatura e na poesia para a formação que ela quer oferecer. E então ela vai, a partir de 3 obras literárias, ela vai apresentar 3 tipos de mulheres diferentes, completamente diferentes, e depois ela vai discutir esses 3 tipos observando um denominador comum, ou seja, mesmo sendo 3 mulheres tão diferentes, é possível falar de uma alma feminina comum, né, de um traço essencial do feminino nessas mulheres, e também ela vai discutir cada uma do ponto de vista formativo. Então eu vou apresentar para vocês as 3 obras. A primeira, a obra chama-se Olav e é de uma autora norueguesa, Sigrid Undset, que foi Prêmio Nobel de Literatura. A segunda é uma obra de Ibsen, que também é um autor norueguês, e a personagem Nora, né? E o título da obra é Casa de Bonecas. E a terceira é uma obra de Goethe, com a personagem Ifigênia. O nome é Ifigênia de Táuride e ela é inspirada na mitologia grega. Então eu vou apresentar para vocês cada uma dessas personagens. O romance
O primeiro eu vou falar de Ingun, né? Então, Ingun cresce num sítio nórdico na Idade Média, sem receber muitos cuidados e sem receber muita educação. Ela se considera desde pequena noiva do seu irmão de criação, Olav. Eles crescem muito soltos nesse sítio e convivem com as crianças. Eles se formam não a partir de uma formação sistemática, mas no contato entre as crianças. Umas se apoiam nas outras. Então, uma formação muito solta, praticamente uma ausência de formação. Aos 15, 16 anos, desperta neles a paixão e, na primeira oportunidade, eles cedem à tentação. A vida de Ingun acaba se resumindo, a partir daí, num desejo insaciável. Ela e Olav se consideram casados, mas a família se opõe ao casamento e acaba separando os dois por muitos anos. A vida de Ingun é cheia de lutas e muitas experiências e aspirações. Ela procura nos sonhos a compensação pela felicidade perdida. Tem graves crises de histeria que paralisam as suas atividades ao longo do tempo. E apesar de todo o seu desejo se concentrar em Olav, ela acaba caindo na tentação e o trai com um sedutor. Mas uma luz proveniente de outro mundo surge na alma ignorante de Ingun. E ela reconhece a própria culpa pela traição. Com uma força admirável, põe fim a essa relação pecaminosa. O Olav volta para casa e Ingun confessa para ele a traição. Mas o Olav não se acha no direito de romper o vínculo sagrado do casamento. Ele a leva como esposa para um sítio e assume o filho de Ingun como seu herdeiro. Mas a felicidade tão desejada de Ingun é recusada. Ela vive abatida com a consciência da sua falta e todos os seus filhos acabam nascendo mortos. O que ela mais deseja é o amor do marido e ter filhos, e ela se agarra a ele exigindo novas provas de amor. O Olav sempre cede a ela, Olav sempre a apoia, sempre cede, mas as forças de Ingun acabam sendo consumidas. No fim da vida, o Olav percebe que a alma de Ingun era mais do que o afeto surdo e animalesco, irracional, e que deve ter havido naquela alma uma centelha divina que não foi nutrida, que não pôde ser nutrida. E por isso ela não teve força para dar forma à sua própria vida. Então essa é resumidamente a história de Ingun. Edith Stein ela fala da alma de Ingun como uma criança natural, como uma terra sem plantio que não foi arada, que não foi preparada para receber a sua forma essencial, que não pôde germinar, né, não pôde dar uma formação para essa terra para que as sementes pudessem germinar. Nora, né, que é a segunda personagem, ao contrário de Ingun, ela não é uma filha da natureza. Ela foi criada num ambiente cultural moderno, super civilizado. Ela é como uma boneca, a boneca preferida do pai e depois passa a ser a boneca preferida do marido. Ela é uma moça mimada que não está preparada para tomar decisões na vida. E ela precisa tomar uma decisão. O marido está gravemente enfermo e eles não têm dinheiro para pagar o tratamento. E Nora acaba assinando uma nota promissória em nome do marido. Ela se orgulha disso por ter conseguido recuperar a saúde do marido. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o marido era um advogado honesto e que não aprovaria essa sua decisão. Então ela acaba escondendo isso do marido. Quando o credor vem cobrar essa nota promissória e ameaça revelar ao marido a verdade, a Nora decide se suicidar. E ela não toma essa decisão por medo de ser repreendida pelo marido, mas pelo fato de temer e ao mesmo tempo esperar o extraordinário. O que seria esse extraordinário? Que o marido, movido por um grande amor, assumisse a culpa dela. Mas não foi isso que aconteceu. O marido a condena moralmente e afirma que ela já não merece educar seus filhos.
Desiludida, Nora reconhece a si mesma e ao próprio marido e o vazio da sua convivência e afirma que já não merece que esse tipo de relação já não merece ser chamada de casamento. Ao passar o risco do escândalo social, o marido se dispõe a perdoar a esposa e a restabelecer as coisas em seu estado anterior. Mas Nora já não consegue voltar atrás, porque ela sabe que ela precisa se tornar um ser humano verdadeiro, ela precisa deixar de ser aquela boneca mimada antes de conseguir ser outra vez esposa e mãe. Ela também entende que o marido precisa de deixar de ser apenas uma figura social para deixar emergir o seu próprio ser, o seu verdadeiro ser. E para que essa nova convivência pudesse se transformar em um matrimônio autêntico. E Ifigênia, finalmente, né, que é a obra de Goethe, Ifigênia é condenada à morte pelo pai segundo uma maldição de família, e ela é salva pelas mãos da deusa Diana. Passa a servir como sacerdotisa no templo em Tauride e é venerada como uma santa. Mas o seu coração não se adapta. Seu desejo é voltar para sua pátria, para junto dos seus. Com firmeza, ela recusa as pretensões do rei, que queria casar com ela, e espera voltar à terra natal. Mas como castigo, o rei pede que ela ofereça à deusa Diana, em sacrifício, 2 estrangeiros que foram encontrados na praia. E um desses estrangeiros era o seu irmão. Ela fica dividida entre salvar o irmão e ela própria através da mentira e da trapaça, ou entregar todos à perdição, falar a verdade e entregar todos à perdição. Num primeiro momento, ela opta pela primeira opção, vendo como um mal menor. Mas a sua alma pura não suporta a falsidade e o abuso da confiança. Ela luta contra isso como um corpo sadio se opõe aos germes de uma doença. Confiando na veracidade dos deuses e na generosidade do rei, ela confessa o seu plano de fuga e recebe como recompensa a vida do irmão e a permissão de retornar à pátria. Bom, então essas são as 3 histórias de 3 figuras femininas completamente diferentes. A gente vê Ingun, onde se destaca a questão do instinto, né? Uma pessoa que não foi formada e que tem essa predisposição natural para a sensualidade, para a vida instintiva, para a questão mais sensual, corporal. A Nora, que vive num ambiente super civilizado, é a boneca de salão mimada, que recebeu uma formação, ela tem uma inteligência, ela recebeu uma formação, mas uma formação superficial, que não foi capaz de ajudar a desenvolver o seu verdadeiro ser. E Ifigênia, que é um pouco a caricatura da santa, que seria o ser humano formado, ela alcançou a formação do seu verdadeiro ser. E Edith Stein vai se perguntar então, olhando para 3 mulheres, 3 figuras, 3 tipos femininos tão diferentes, criadas em contextos tão diferentes, culturais, de época, uma no sítio, a outra na civilização moderna, enfim, é possível encontrar um denominador comum? Existe algo que fala da alma feminina de um modo universal, da espécie feminina? E ela vai falar que sim. Qual é esse denominador comum? Ela diz que em todas elas, é possível reconhecer o desejo de dar e receber amor, esse desejo de entrega total ao outro. Também ser erguida do seu ser para um ser e um agir mais elevado, ser tirada da estreiteza da sua existência atual para ser erguida a um ser e um agir mais elevado. Esse anseio por uma formação, por chegar a ser um ser humano autêntico, pelo reconhecer, encontrar o seu verdadeiro ser e deixar que ele desabroche no mundo, na atualidade. Como é que a gente reconhece, então, esse desejo genuíno, esse desejo que fala do âmago da alma feminina nessas 3 mulheres? Então, de uma forma bem sintética, Edith Stein fala, em Ingun, esse desejo de dar e receber amor, ele se concretiza ou ele pode ser manifestado através do seu desejo de casar
e ter muitos filhos. Isso era o que ela mais queria, ter uma vida estável com Olaf, ter uma família e ter muitos filhos. Só que ela não teve uma formação adequada para isso. E ela não consegue dar forma a esse desejo a partir dos seus atos. Qual é o caminho que ela escolhe, o caminho que ela consegue para realizar isso? É o caminho da intimidade corporal e dos afetos. Então ela se agarra a Olaf e ela se entrega a Olaf, ela vive essa vida instintiva, né, essa intimidade corporal. Esse é o caminho que ela escolhe, que ela não consegue ir além disso. Então ela acaba não conseguindo dar forma a esse seu desejo. Já Nora, o que ela espera? Ela espera o extraordinário. Quando ela fala que ela tenta o suicídio, não com medo de que o marido a entregasse, mas de que o marido assumisse a própria culpa. No fundo, ela esperava o extraordinário. Ela esperava um amor verdadeiro que fosse capaz de resgatá-la daquela máscara social, daquela figura da boneca mimada, para que esse amor verdadeiro pudesse fecundar, pudesse fazer germinar o ser verdadeiro, tanto dela como do marido. Ela foi capaz de romper, de perceber essa limitação, de romper com essa máscara, mas ela também não conseguiu dar forma, porque faltou a formação adequada. E finalmente a Efigênia, que já é a figura do ser humano formado, já é um seu verdadeiro ser, já está formado, mas o que ela almeja é transformar esse seu ser em um ato de amor salvador. Esse é o seu desafio e ela alcança esse desafio através da entrega de si. Então esses exemplos tirados da literatura nos mostram que a alma feminina precisa ser formada. Nós não somos um ser pronto, mas um vir a ser em constante formação. E é preciso formar tanto o corpo como a alma, ou seja, formar o ser humano completo nessa unidade corpo e alma. A alma, ela forma o corpo, dando vida, movimento, a própria forma do corpo. Nós vimos como São Tomás fala, né? A alma é a forma do corpo, é uma forma que vem de dentro para fora. E ao mesmo tempo, a alma dá ao corpo o sentido espiritual. A nossa dimensão psicofísica, dos instintos, dos sentidos, que são próprias da dimensão animal, né, que é a nossa condição animal, vamos dizer assim, ela é elevada a partir das forças espirituais da alma, que são o intelecto, a vontade e o que Edith Stein chama de Gemut, ou o sentido afetivo, o ânimo, os afetos. Então, a partir da alma é que o corpo pode ser levado também à condição humana, não ficando restrito ou preso à dimensão instintiva, mas ele é capaz de uma atividade livre, de movimentos livres e motivados por um sentido. E o corpo, por sua vez, a saúde do corpo também oferece força à alma. Quando a gente está doente ou quando a gente está cansado, a gente também fica desanimado, diminui a nossa capacidade de pensar, a nossa atividade e a nossa possibilidade de intervir no mundo. Então é um ciclo, é um todo. Na mulher, a gente viu que a relação entre o corpo e a alma ela é mais intensa do que no homem. E Edith Stein fala, por um lado, isso ajuda para a formação, mas por outro lado, a mulher corre um certo risco. E qual é esse risco? O risco é que a alma fique afundada no corpo e não consiga elevá-lo à sua dimensão espiritual. Por que isso? Porque pela concupiscência, a tendência é o corpo querer sempre mais. Então Edith Stein fala, ao corpo deve ser dada a justa alimentação, o justo cuidado, o justo descanso, mas não em excesso, porque senão ele abafa a alma e a alma não consegue elevá-lo à sua condição humana. Então esse é o risco da formação feminina, esse é um dos riscos, né, de que a alma fique afundada no corpo. Então, nesse processo formativo, para que a alma não fique afundada no corpo, não seja abafada pelo corpo, ela precisa desenvolver as suas forças. A gente viu que as 3 forças da alma são o Gemut, que seria o ânimo ou sentido afetivo, eu vou chamar de afeto para simplificar, então os afetos, o intelecto e a vontade,
que são os afetos? Qual o papel dos afetos na nossa formação? Quando a gente fala de afetos, desse sentido afetivo, tem a ver mais com sentimentos do que com a emoção. Quando a gente está em contato com o mundo, com a realidade, com as pessoas, nós, pelo sentido afetivo, pelo afeto, nós captamos quando estamos diante de um valor, por aquilo que nos entusiasma, por aquilo que nós percebemos que tem sentido. Então, esse primeiro conhecimento, que não é um conhecimento racional, mas que é a apreensão de um valor pelos nossos afetos, o modo como a realidade nos afeta. Então essa é a força afetiva da alma e é a força central na mulher, que tem a ver com a sua vocação de ser formadora, porque a partir dele se reconhece o valor também das pessoas, é possível o autoconhecimento, aquilo que me toca, aquilo que me entusiasma, permite com que eu me conheça, como o mundo me afeta. Então esse é o Gemut. O intelecto, seu papel é a luz da razão, que permite o conhecimento objetivo das coisas e que ilumina o caminho, esse caminho formativo. E a vontade, que é a nossa capacidade livre de decidir. Então, daquilo que nos chega através do nosso sentido afetivo, nós somos capazes de escolher o que nós queremos dar livre vazão e acolher em nós como material formativo e o que nós queremos simplesmente ignorar ou neutralizar, que impulsos nós acolhemos e que impulsos nós neutralizamos. E como o afeto é a força central da mulher, existe um outro risco de um desenvolvimento unilateral do afeto, deixando de lado o intelecto e a vontade. Então é importante que na formação se busque o desenvolvimento dessas três forças juntas. Por quê? Porque o afeto sem a luz da razão e sem o guia da vontade, acaba se transformando num movimento tumultuoso, sem direção. Sem a luz da razão, o conhecimento da realidade passa a ser turvado simplesmente pelos meus afetos e eu perco essa visão objetiva que me confirma o que é aquela realidade. E com isso a gente enxerga a realidade de uma forma distorcida e a vontade acaba caindo em erros também. Então a gente acaba tendo ações erradas, ações que não nos constroem. Daí a importância então desse desenvolvimento harmônico. E por que o afeto ele é a força central da mulher? Então Edith Stein fala que a formação das mulheres deve ter como prioridade a formação da afetividade. E ela faz aí uma crítica à escola que muitas vezes não preza por essa formação. E como é que se forma a afetividade? Aí Edith Stein vai dar algumas dicas práticas, né? A formação da afetividade é, antes de tudo, a formação para o mundo dos valores. A gente não forma os valores a partir de uma formação intelectual, é pelo contato com o mundo dos valores, é vivenciando os valores que é possível formar a afetividade. Então, ela fala que uma coisa prioritária são os exemplos de vida, a partir da história, da literatura e da atualidade. Então, colocar a pessoa em contato com exemplos de vida que entusiasmem, que emocionem, que apontem para a direção de determinados valores. Então, ela fala colocar a pessoa em contato com o bem, com o verdadeiro, com o belo e com o divino que é capaz de nos atrair para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Então, principalmente, o contato com essas obras, e ela fala da importância de algumas matérias na escola, como a literatura, a religião, a história, né, que são matérias privilegiadas para a formação da afetividade. E, sobretudo, ela fala o exemplo do educador, o testemunho de vida, que pode, vem do entusiasmo do educador, eu também me entusiasmo com aquele valor, ele aponta para o valor concreto, objetivo do ambiente a partir do seu entusiasmo. Mas esse entusiasmo, esse contato pelo testemunho, Edith Stein também fala que é possível cair num outro risco. Por quê? Porque os afetos e as emoções, elas são contagiantes, né? É possível ter esse contágio psíquico. Então é possível que a gente se emocione junto com a pessoa, mas não consiga compreender ou captar o valor que está por trás. Simplesmente isso fique num estado de ânimo, sem um enraizamento profundo no valor que brota daquela realidade. E para isso, para
esse perigo do contágio psíquico, a gente precisa educar para uma autenticidade dos sentimentos. Ensinar a pessoa a reconhecer se aquele sentimento é autêntico e qual é a sua fonte, qual é o valor, né, que aquele sentimento está enraizado. E como que a gente faz isso? Ela fala, em primeiro lugar, é preciso educar o intelecto e os afetos juntos. Porque quem sabe, quem se emociona ou se entusiasma com o bem e com o belo, mas consegue entender as razões por que aquela realidade é um bem e algo belo, não será facilmente influenciado por outros. Ou seja, não basta que eu me entusiasme, é preciso que com a ajuda do intelecto, da razão, eu entenda as razões daquele entusiasmo e o valor que está por trás daquele entusiasmo, daquela emoção ou daquele sentimento. E a segunda coisa, ela fala observar a prática. A partir da observação da vida prática da pessoa, é possível reconhecer quando aquele sentimento é autêntico ou não, quando aquele afeto é autêntico ou não. Porque uma pessoa que gosta de arte, ela facilmente abre mão do seu comodismo para ir ver uma exposição, para entrar em contato com uma arte. Uma pessoa que tem a verdadeira caridade, ela também se mobiliza para ajudar o próximo. Ela não é uma caridade simplesmente do diálogo, simplesmente de um discurso, mas é algo enraizado na experiência de vida da pessoa e é possível observar a partir de gestos concretos. Então, a prática também é muito importante na formação da afetividade. E Edith Stein vai falar também do equilíbrio dos afetos com o trabalho objetivo. Nesse sentido, ela fala da importância para a formação da mulher, que toda mulher deveria receber uma formação profissional, porque a partir desse trabalho da objetividade, quando eu estudo pela ciência, artesanato, o que for, qualquer formação profissional, eu preciso me submeter às leis do objeto, e é uma forma de sairmos de nós mesmos, é uma forma de não deixar que as coisas se tornem excessivamente pessoais, que fique esse afeto desequilibrado. Então, quando a gente tem essa formação um pouco mais objetiva, isso ajuda a equilibrar os nossos afetos e a dar essa formação mais harmônica para todas as forças da alma. E agora nós vamos falar do item D, que é a imagem ideal da alma feminina. Então, de acordo com a vocação natural da mulher de ser companheira e mãe, lembrando que essa maternidade não é necessariamente só maternidade física, mas também uma maternidade espiritual, essa vocação de ser formadora de todo ser humano que entra no campo de contato, de visão da mulher. Então, a partir dessa vocação, Edith Stein apresenta um ideal da alma feminina. Então, quais são essas características? Qual seria uma descrição ideal da alma feminina? E ela vai afirmar, então, que a alma feminina deve ser ampla e aberta a tudo que é humano. E para que esse interesse, isso a mulher já tem naturalmente, mas para que esse interesse pelo humano não se resuma à mera curiosidade, bisbilhotice, a uma invasão da vida do outro, mas que porte frutos, ela precisa também ser vazia de si. Porque quando a mulher se esvazia de si mesma, quando essa alma é vazia de si, ela consegue reconhecer o tesouro que é a outra alma humana. No fundo, cada alma humana é um reino de Deus. E Edith Stein fala, quando a alma é vazia de si, ela consegue captar esse tesouro, ela se percebe diante daquela alma como um reino de Deus, a qual ela está a serviço. Além disso, ela deve ser silenciosa, porque a partir desse silêncio ela consegue escutar a alma do outro. Naturalmente as mulheres são mais barulhentas, mas Edith Stein fala que existe essa inclinação também natural ao silêncio e do testemunho de muitas mulheres da qual nós nos aproximamos e que nos transmitem uma paz interior, essa quietude e essa alma pacífica. Ela também deve ser entregue a Deus, porque Edith Stein fala, não é possível um esvaziamento de si sem uma entrega total a Deus. E isso é mais fácil, é naturalmente mais fácil para a mulher do que para o homem, para a alma feminina, porque o seu desejo natural já é essa entrega total ao outro.
Nesse sentido, é mais fácil para ela essa entrega total a Deus. E a partir daí também ela se torna senhora de si, ou seja, ela deixa de se dispersar no mundo, ela deixa de ter uma dispersão e passa a ser senhora da própria alma e se coloca como serva de Deus. Finalmente, ela deve ser quente e transparente. Ela deve ter uma chama constante que ilumina as almas que dela se aproximam e a sua própria alma. Naturalmente, Edith Stein fala que nós não temos essa chama constante, mas que ora nós temos um fogo que consome e que às vezes pode queimar aquilo que deve ser apenas iluminado. E que essa constância só é possível com o auxílio da graça, pelo próprio fogo divino. Então, novamente, essa importância da entrega nas mãos de Deus. E a transparência, que é também consequência desse iluminar, dessa chama que ilumina a própria alma e que ilumina também a alma do outro. E Edith Stein vai falar então que essa visão ideal da alma feminina nós encontramos em Maria, em Nossa Senhora, que é a única mulher que não foi manchada pelo pecado original e que por isso não tem essa tendência à concupiscência, a se dispersar, a se dispersar e a sair da sua visão original, né? A perder essa visão do todo, a se dispersar no egoísmo ou dispersar do seu caminho, da sua vocação natural. Então Maria é o nosso modelo, é o exemplo da alma ideal feminina. E finalmente Edith Stein fala da importância da graça, da ação da graça como um fator fundamental para a formação da alma feminina. Ela fala que é impossível nós termos uma justa atitude em relação ao outro e nos formarmos a nós mesmos e o outro como um ser humano completo sem o auxílio da graça e sem um modelo de humanidade autêntico. E esse modelo que ela fala então é o próprio Cristo. A partir dos sacramentos e do contato, dessa intimidade com Cristo, o próprio Cristo vai nos plasmando nesse modelo de humanidade autêntica. Então, na aula de hoje, nós ficamos por aqui, né? Hoje esse era o último conteúdo que eu queria passar para vocês. E antes de finalizar, eu deixo então a pergunta para a autoavaliação de vocês. E a pergunta é: qual é o aspecto central da formação da mulher? Qual é o aspecto central para a formação da alma feminina e qual é o caminho, que elementos Edith Stein nos apresenta para um caminho concreto para essa formação? Fico por aqui então e até a próxima.